Eu sou o Nemo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a review do terceiro episódio de Dandadan. Se você ainda não viu as outras reviews, recomendo você estar dando uma olhada na playlist aqui no canal. E eu sei que esse vídeo tá escuro, mas eu não posso fazer nada porque o sol não colaborou. Então deixa aquele like para me ajudar a comprar uma ring light. O terceiro episódio começa com a avó da Momo tentando descobrir as verdades por trás de alguém que parece ser famoso. Isso tá acontecendo na televisão ao vivo e ela parece estar errando tudo sobre ele. O que era para ser uma demonstração dos poderes dela acaba se tornando um mico em público, o que leva o pessoal da TV a ter que pedir desculpa pro cara. Mas assim, pros bons observadores, a gente já podia imaginar que das duas uma. Ou a avó da Momo ia estar fingindo que ela errou tudo, ou ela só seria muito poderosa e o cara era um mentiroso. E a gente vai descobrir a verdade sobre isso no final do episódio. No final das contas, esse programa de TV também foi uma forma de explicar o que a avó da Momo estava fazendo, por que ela não estava lá quando os meninos chegaram. E o anime faz um tanto de suspense sobre a aparência dela, mas eu tenho certeza que vocês já tinham visto a aparência dela antes dela realmente aparecer. Ela chega exatamente naquela cena que o Okarun tinha acabado de ser completamente possuído porque a Momo não aguentou segurar ele com seus poderes, já que ela ficou cansada demais para isso. E ela já chega atacando diretamente o Okarun e temos aí uma demonstração dos poderes dela. Ela parece ser extremamente poderosa e, meu Deus, a aparência dela é muito jovem. Eu acho engraçado porque no flashback da Momo ela não parecia tão jovem assim, na verdade nem parecia a mesma personagem. Eu não sei se foi uma coisa que o autor mudou de ideia depois de ter escrito a one shot, é provável que sim, já que foi uma one shot e depois virou um mangá serializado. Talvez ele tenha pensado que isso ficasse mais atrativo. Definitivamente ela vai ser o pilar que vai colocar tanto a Momo quanto o Okarun nesse mundo de espíritos. E ela realmente parece ser muito poderosa, já que ela conseguiu evitar todos os ataques que o Okarun estava dando em cima dela. E eu achei muito interessante toda essa forma dela de lutar, usando, claro, versões típicas do que seriam selamentos dentro da cultura japonesa. Um lápis gigante, um taco de beisebol maluco, sei lá. Eu achei isso muito estiloso, essa mistura de Yankee com Gyaru, só que ao mesmo tempo ela é uma personagem mais velha. Combina muito com a personalidade que a Momo também quer passar. É como se ela fosse uma versão mais velha da Momo mesmo. E é muito engraçado essa cena das duas se encarando, porque o episódio se chama Vovó versus Vovó. Então é muito interessante mesmo, apesar dela não parecer muito uma avó. Mas uma coisa que eu fico pensando, se ela tá fazendo esse papel de Kakashi, Jiraiya, enfim, mentor do protagonista, existe a grandíssima possibilidade dessa personagem aqui vir a falecer eventualmente. Vamos ficar de olho nisso, porque quando a Momo precisar perder um pilar emocional para amadurecer, é muito comum que as histórias façam isso, então pode ser que ela venha a falecer ou quem sabe perder os poderes, como foi no caso do All Might. A verdade é que o Okarun é derrotado com um pouco de dificuldade, mas nada que seja muito drástico não. No entanto, os poderes da velha Turbo parecem ser muito maiores do que os da avó da Momo. Depois disso, a cena corta para Momo acordando no próprio quarto, extremamente assustada, provavelmente por lembrar de toda a situação, e ela vai desesperada tentar achar o Okarun. E sinceramente eu achei uma cena muito fofinha. Ela encontra com a avó dela na sala, que diz que o Okarun morreu, aparentemente. Eu não sei por que ela falou isso, talvez só pra gente tomar um susto, ou pra implicar com a neta, que parece uma coisa que ela faz bastante. Mas depois a Momo descobre que ele tá num templozinho que fica perto da casa delas, e ele tá seguro lá dentro porque o templo tem proteção e o espírito não consegue se manifestar. Então a Momo pode descansar à vontade, ele pode descansar à vontade, sem os dois terem que se preocupar necessariamente com a maldição. Temos uma cena muito fofinha entre os dois. Todas as cenas desses dois são muito fofas, são muito divertidas, a implicância que vem de um com o outro. E a gente tem esse leve complemento a toda aquela coisa de que a Momo também se culpa. Assim como o Okarun se culpa pelo que aconteceu com a Momo se culpa pelo que aconteceu com o Okarun. E a avó dela vê que ela claramente já gosta do menino, é uma coisa que a gente já sabe. Mas é muito divertido ver tudo isso sendo construído. Depois disso, a avó da Momo explica os problemas que eles têm com a velha Turbo. A velha Turbo parece ser um espírito muito forte, mas não só por ser muito forte sozinho, mas também por ter absorvido um outro espírito que ficava fixo dentro do túnel, tendo assim a capacidade de sair do túnel e sendo mais poderosa no terreno onde o túnel se encontra. E a avó da Momo diz que seria extremamente burrice tentar enfrentá-la de frente. No entanto, é exatamente o que eles precisam fazer. Então ela sugere que vá treinar os dois. Para assim eles poderem ficar mais fortes, o Okarun conseguir aguentar a maldição e a Momo conseguir utilizar melhor os seus poderes telepáticos. E ela explica que não vai poder ajudar os dois colocando um selo no túnel como eles fizeram na casa dela, por exemplo, porque esses poderes só funcionam na localidade onde eles estão,
porque isso é uma proteção do deus local. Então, ir até o túnel onde a Velha Turbo está não funcionaria só colocar um selo, porque o túnel é dela, não do deus, basicamente. Então, com essa promessa de um possível treinamento, as coisas entram meio que numa normalidade temporária, e aí a gente acaba vendo que aquele cara realmente estava mentindo, todas as verdades sobre ele vazam, e na verdade a avó da Momo estava certa sobre todas as previsões que ela fez. Sim, o cara é um mentiroso, sim, o cara não tinha a idade que ele falava, esse tipo de coisa. A gente já esperava, né? Ela era forte o suficiente pra isso. E no dia seguinte, os personagens começam um treinamento. A Momo explica um pouco melhor sobre seus poderes, ou pelo menos o que ela sente que ela faz. De acordo com ela, ela consegue ver a aura das coisas, e ela toca na aura das coisas, e assim ela consegue as mover, ou, por exemplo, restringir, como ela faz com o Karun. É quase como se ela tivesse conseguido um novo sentido dentro disso tudo. E a avó dela fala que o maior problema disso tudo é que ela está se preocupando demais com a visão. Talvez ela deva sentir isso com todos os sentidos, tornando uma parte maior de si mesma. O que eu já acho que tem um diálogo bem interessante aqui entre a jornada do herói feminino e a jornada do herói masculino. Enquanto o Okarun tem que se fortalecer para utilizar os poderes da Velha Turbo, a Momo precisa entender esse poder que está dentro dela. E isso está muito interligado com aquela ideia, as heroínas femininas normalmente entendem os poderes que elas próprias têm, enquanto os protagonistas masculinos, heróis masculinos, passam por uma jornada para se fortalecer. Isso é muito comum e talvez o autor nem tenha feito isso daqui de propósito, talvez tenha sido subconsciente, mas é bem interessante a gente ver isso. E depois de uma cena de comédia onde o Okarun precisa ir ao banheiro desesperadamente, mas ele não quer ser humilhado porque, enfim, ele não quer que a Momo veja ele no banheiro, a gente descobre que eles não vão ter tanto tempo para treinar assim. A Velha Turbo consegue amaldiçoar todo mundo que o Okarun entrou em contato, menos a Momo, aparentemente, provavelmente por causa da proteção dela. Isso inclui a avó da Momo, tá? A Velha Turbo parece ser extremamente poderosa e ela poderia matar ali todo mundo de acordo com ela. O que faz com que o Okarun e a Momo tenham que enfrentar a Velha Turbo o mais rápido possível. E olha, a Velha Turbo foi forte o suficiente para passar por cima das barreiras da avó da Momo, o que é extremamente assustador, porque a gente já viu que as barreiras podem fazer com um espírito lutador de sumô, por exemplo. Espírito não, alienígena, enfim. E o episódio começa a chegar ao fim com isso, o Okarun e a Momo se preparando para uma batalha com a Velha Turbo. E é interessante que eles se vestem com roupas típicas, e a vó da Momo diz que isso é uma espécie de colete à prova de balas, só que à prova de espírito, por mais estranho que seja isso. E a gente tem uma cena tão fofinha das duas, da avó da Momo se despedindo, dizendo pra ela não morrer, enfim. É muito legal mesmo a gente assistir isso, e eu tô gostando muito das interações entre os personagens, a dinâmica tá muito da hora. E o episódio termina basicamente assim, com eles andando de trem até onde a Velha Turbo fica. Só que na ceninha pós-créditos a gente pode ver que a Momo não curtiu usar aquela roupa. E pra quem falou que ela não era uma Gyaru, ela se autoproclama uma Gyaru agora. E diz que faz parte do estilo de uma Gyaru estar bem vestida. O que é legal, já de acordo com a personalidade dela, ela precisa se sentir bem com a roupa que ela tá. Enfim, eu gostei muito desse episódio. Eu diria que ele foi muito mais parado que os episódios anteriores. E eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, mas pro quão bom estava Dandadan, esse episódio foi muito chato. Só que assim, gente, eventualmente as coisas iam diminuir, né? E eu acho que nos primeiros episódios só foi tão legal assim porque a gente estava sendo introduzido a esse mundo. Se o mundo continuasse sempre nesse ápice de coisas malucas acontecendo, a gente ia enjoar muito rápido de Dandadan. Ele precisa de uma construção lenta, como toda obra, para algo maior. Senão o hype nunca vai existir. Não tem como tudo ser só entrega de cenas épicas, senão a gente fica num mundo maluco onde tudo alimenta a nossa dopamina. Não tem como. Tem que ser devagar, as coisas têm que ser aos poucos, a gente não precisa de pressa para consumir as coisas. Eu achei esse episódio muito bom e muito maneiro. Tô ansioso pro próximo, que deve estar saindo hoje, quinta-feira. E você pode estar assistindo ele de novo nas plataformas Netflix e na Crunchyroll. Essas reviews são sempre feitas em cima apenas do anime, eu não li o mangá, não sei de nada que tá acontecendo, valeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio e fui!